Meus amados, esse é o momento do nosso culto que nós vamos meditar na palavra do Senhor, buscarmos o pão de Deus para as nossas vidas nessa manhã. E o texto que eu quero analisar com você está lá em Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6. Eu sei, Jeremias capítulo 18 é um texto muito conhecido, muito citado, e trata-se daquelas pérolas, ou uma daquelas pérolas que a Bíblia Sagrada nos oferece. Eu sei que certamente você já ouviu inúmeras e abençoadas mensagens pregadas com base nesse texto. Eu mesmo já preguei diversas vezes Jeremias capítulo 18, do versículo 1 ao 6. Mas a Bíblia Sagrada é muito mais do que qualquer livro. Ela não é um livro qualquer. Ela é a palavra de Deus. Por isso ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, como vai dizer Hebreus capítulo 4, versículo 12. Sendo assim, ela se renova todas as vezes que vamos a ela, desejosos de sorver o néctar celestial, de nos alimentarmos do pão de Deus e buscarmos princípios para a nossa existência. Por isso, não tenho dúvidas, meus irmãos, que Deus poderá usar essa porção de sua palavra para abençoar o seu coração, para abençoar o meu coração. Basta apenas você abri-lo e estar sensível à voz do Espírito Santo. E quanto ao tema que eu quero abordar nessa manhã, é moldados pelo Senhor. Meu querido, minha querida, tenha certeza de uma coisa: você sempre será moldado ou moldada por alguém. Sempre haverá uma influência sobre a sua vida. Por mais que eu queira me colocar numa posição de incólume às influências externas, ou mesmo me achar um isentão, isso não é possível. Sempre teremos alguma influência, seja por positivo ou para o lado negativo. E sendo sabedor disso, o apóstolo Paulo nos orientou a nos distanciarmos do padrão do mundo e nos submetermos ao molde de Deus, pois assim saberemos qual é a sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, vai dizer Romanos capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. É óbvio que isso não é simples e nem tampouco fácil, mas é necessário para que sejamos de fato, que tenhamos de fato uma vida que glorifique a Ele. E para que isso aconteça, precisamos descer à casa do oleiro, avaliar os nossos corações, avaliar as nossas volições, as nossas intenções e nos submetermos exclusivamente a Ele, seja para a salvação, seja para a restauração das nossas vidas, seja para o serviço diaconal, serviço ao próximo, serviço àquelas pessoas que nós amamos, mas também aquelas que estão ao nosso redor, ou seja, para afirmar a sua vocação, o seu chamado diante do Senhor. Mas nós precisamos descer à casa do oleiro e avaliarmos o nosso coração à luz da sua vontade para as nossas vidas. Saiba de uma coisa, meu querido, saiba de uma coisa, minha querida: Deus quer moldar a sua vida, a sua imagem conforme a sua semelhança, e para que você seja um vaso de honra nas mãos do oleiro. Por isso eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao 6, e nós vamos ler juntos. Jeremias 18, 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor, através da vida do profeta Jeremias. Palavra do Senhor que veio a Jeremias: levanta-te e desce à oficina do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras, diz Jeremias. Desci à oficina do oleiro e estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso conforme melhor lhe pareceu. Então veio para mim a palavra do Senhor dizendo: por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor: como vaso na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, esse texto de fato é uma pepita de diamante para o meu coração. Trata-se do oleiro, aqui o oleiro físico, mas simbolizando o oleiro divino, que tem interesse na sua vida, que tem interesse na minha vida, que tem interesse em transformar-nos e moldar-nos à sua imagem, conforme a sua semelhança, tem interesse de fazer de mim e de você vasos de honra, vasos para a sua glória, e Ele quer moldar a sua vida nesta manhã, derramar a tua graça, derramar a tua bênção sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, de maneira que sejamos tudo aquilo que Ele planejou para que fôssemos, segundo a tua glória. Mas voltando para o texto, perceba aqui que no versículo 3, ele coloca em tela o oleiro, sentado diante da roda e fazendo a sua
obra. Contudo, é digno de nota o trabalho que ele realizou a priori, pois antes de estar na roda executando o trabalho aqui no versículo 3, propriamente dito, o trabalho de fazer a sua obra, o seu vaso, ele já realizou uma outra obra extremamente importante. Ele foi em busca do barro, da argila, que é o material utilizado aqui para a produção dos vasos. Quando eu era criança, existia próximo ali de onde eu morava um lugar chamado Pedreira. Na verdade, era um grande lixão. Era um lugar muito grande, cercado de rochas, e lá embaixo tinha um lago. Eu posso exagerar aqui com a imaginação infantil, pois eu tinha de 6 a 10 anos nessa época, mas era aproximadamente do topo dessa pedreira até o lago, uns 30 metros de altura. E lá embaixo tinha um lago que não era tão profundo, mas era um lago com uma certa profundidade, e ali existia, junto a esse lago, aliás, esse lago, vários outros córregos lá embaixo, com muito lixo. Às vezes nós pegávamos aqueles bigatinhos, sabe aqueles micróbios que ficam ali no meio do lixo, que nós encontrávamos ali no lixo, e utilizávamos para pescar lá no lago ou em um daqueles lagos. Obviamente, as nossas mães diziam para ficarmos longe daquele lugar. Era repelente para as mães saber que os filhos estavam lá. Então elas diziam, não cheguem perto daquele lugar, pois ali acontecia mortes por afogamento, estupros, abusos das mais diversas naturezas, assaltos, assassinatos, além de correr o risco de pegar o que na minha época era muito comum, cólera, ou a famosa barriga d'água. De vez em quando aparecia um menininho com a canelinha seca e com aquela barrigona, cheia de bicho dentro da barriga. Então isso tudo acontecia ali naquele contexto. Mas o fato que eu quero destacar aqui é que naquele lugar que era bem sujo, tinha uma espécie de pântano, que era cheia de argila, e nós brincávamos com aquilo e usávamos ao sabor da nossa imaginação. Desde guerrinha de pelota de argila, até pular de cabeça na lama, para depois irmos lá pro lago da Pedreira e brincarmos, nos refestelarmos a tarde toda. Mas eu me lembro muito bem que aquele tipo de barro, que era um pouco diferente do nosso barro vermelho, era, na sua forma natural, cheio de pequenas pedrinhas. Naturalmente, por onde estava ali também, costumava ter inúmeros outros detritos, ou seja, estava num lugar muito sujo. Então tinha pedrinhas, tinha areia, tinha sujeira no meio daquela argila. Portanto, embora os vasos possam ser feitos de barro, e no caso ali de argila, aquela argila que eu conhecia precisava de muito trabalho para que pudesse se tornar um vaso bonito e útil. Amados, assim é com o nosso oleiro. Esse oleiro aqui do texto. Nos tempos aqui do texto bíblico, ele ia buscar um material num lugar parecido com esse que eu acabei de descrever para vocês. Esse material originalmente deixava muito, mas muito a desejar. Ele era totalmente inadequado para o empreendimento do oleiro. Mas mesmo assim, o oleiro nunca desistia, pois ele ia lá no lugar onde o barro estava e cavava e retirava o material do chão para o seu uso particular, para o empreendimento que ele desejava realizar. Após esse processo de cavar e de pegar aquele material, ele deixava esse material secando nas dependências ali da sua casa ou da sua oficina. Em seguida, após esse material estar seco, depois de alguns dias, ele colocava num outro recipiente e ali aquele recipiente tinha água, onde a água mostrava as impurezas. De modo que à medida que ia aparecendo essas impurezas, elas iam sendo eliminadas pela lavagem da água. Assim, as pedras e os pedaços de areia iam se desafixando daquele barro para que esse barro pudesse ser utilizado a posteriori. Depois de tudo isso, esse material era acomodado novamente no outro lugar para somente depois poder ser utilizado para o fim que o oleiro desejava. Essa ilustração da vida real tem tudo a ver com a nossa vida espiritual e com a ação do oleiro divino em nossas vidas. Pois assim como lá no barro retirado da lama, nós não tínhamos utilidade nenhuma. Nós éramos filhos da ira. Antes de Cristo, quando o pecado habitava em nós, não tínhamos valor nenhum. Mas essa ilustração é em tudo gráfica, pois como jamais o barro poderia ir até a casa e a roda do oleiro, nós também não poderíamos ir até Deus. Desde o Jardim do Éden, é Ele, o nosso Deus, que vem ao nosso encontro. Ele tinha um relacionamento íntimo com o homem lá no Jardim do Éden, até que o pecado se tornou uma realidade. Mas após o pecado, quando o homem tentou se esconder de Deus, lá no capítulo 3, versículo 9, é Ele que vai ao encontro, no encalço do homem, e pergunta: Adão, onde está você?
O oleiro, meu querido, o oleiro, minha querida, não mede esforços para transformar o barro inútil, que sou eu, e provavelmente você também assim o era, em algo útil em suas mãos, para a sua glória. De fato, essa é uma imagem gráfica do processo que passamos até chegar à salvação por Ele oferecida. Lembra lá de Romanos capítulo 3, versículo 10, Romanos capítulo 3, versículo 23. O versículo 10 diz, como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todos estamos chagados, desde o ápice da nossa cabeça até as plantas dos nossos pés. E o versículo 23 do capítulo 3 vai dizer, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Assim, meus amados, é propósito do oleiro realizar uma obra que lhe dê lucro, que traga honra ao seu nome e também satisfação. Por isso ele pega essas pessoas esquálidas, essas pessoas sem valia, sem valor e faz uma obra descomunal. Sim, é ele que vai se dedicar à sua obra e para isso ele não mediu e não mede esforços. Esse também é o desejo do oleiro divino em nossas vidas, pois ele é especialista em retirar do montouro essas pessoas que já fiz referência, esquálidas, sem valor, sem valia alguma, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 13, a escória do mundo. Nós éramos a escória do mundo, mas ele transforma-nos para a sua honra e para a sua glória, como fez na vida do apóstolo Paulo. Eu gosto muito quando o salmista olha para a grandeza das obras das mãos de Deus e olha para si. E aí ele fica perplexo e faz uma pergunta num arrombo de descontentamento interno. No capítulo 8, versículo 4, ele diz, que é o homem mortal, para que te lembre dele, Senhor, e o filho do homem, para que o visites. Olha a pergunta desse salmista. Sim, meu irmão, essa pergunta é uma pergunta que causa até incongruência no nosso coração, que às vezes a gente fica pensando, por que Deus se importa tanto comigo? Por que Ele me visita? Ele se importa com você porque Ele te ama. Ele quer moldar você, a sua imagem, conforme a sua semelhança. E quer fazer de você um vaso de honra. Por isso Jesus nos salvou e está trabalhando em nós, para que nos tornemos esse vaso nas mãos do oleiro, nas mãos do nosso Senhor. Mas nesse processo existem alguns passos que o oleiro passa a realizar. E o Dr. John Mackay, em um dos seus comentários de Jeremias, ele diz que o oleiro se vale de alguns instrumentos para a realização desse trabalho. O primeiro instrumento que o oleiro se vale, ainda a priori, é uma pá. Ele pega a pá e esse instrumento é para que ele possa cavar o solo onde ele encontrou o barro e ele precisa cavar e cavar para retirar aquele material. Diz o comentarista que esse instrumento é uma figura do Espírito Santo, pois é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse isso lá em João capítulo 16, versículo 8, porque o Espírito Santo, ele vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, inocular uma consciência de pecado no ser humano. Por isso ele vai cavando lá no fundo da sua existência, da minha existência, nas vísceras da nossa alma. O segundo instrumento que ele usa é um martelo. Esse instrumento era utilizado pelo oleiro quando o material já tinha sido selecionado. Era utilizado mais ou menos como nós utilizávamos anteriormente o pilão de arroz. Colocava-se o arroz dentro de um pilão e socava com outro objeto de madeira chamado socador. Assim a palha do arroz ia saindo toda e deixando o arroz em estado perfeito para o consumo. Em nosso caso aqui acontecia algo parecido, pois era colocado o barro numa determinada posição e utilizava-se desse martelo de madeira para socá-lo até tirar as imperfeições e garantir que nenhuma bolha resistiria, pois se isso acontecesse, se ficasse alguma bolha ali nessa massa ou nesse material, haveria trincaduras a posteriori. Aqui está uma clara referência das vicissitudes da vida, das tribulações, mas também das provações promovidas pelo nosso Senhor, pois ela nos ajuda, meus irmãos, neste molde ou nesta moldagem segundo o caráter de Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, que a nossa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um eterno peso de glória. Então as tribulações também fazem parte dessa moldagem do oleiro divino em nossas vidas. Obviamente o apóstolo Paulo, que acabo de fazer referência, não gostava de ser golpeado ou de levar os golpes da vida que ele levou, mas todos eles tiveram a função
primaz de torná-lo ainda mais moldável nas mãos do oleiro divino. Assim, a despeito de não ser algo prazeroso no momento receber uma disciplina, pois nós não gostamos de sofrer, ninguém gosta de sofrer, a menos que alguém seja um masoquista, ninguém gosta de sofrer, mas nós podemos acreditar e ter certeza que Ele, o nosso Deus, o oleiro divino, está no controle, e sempre que passarmos pelas vicissitudes da vida, isso será para o nosso bem. Romanos capítulo 8, versículo 28, nós citamos aqui a semana passada, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, em meio a tudo isso, tem algo lindo acontecendo nesse processo, que é a mão do oleiro. As mãos do oleiro jamais se distancia do barro. Então, lembra de Romanos capítulo 8, versículo 28, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Aqui nós vemos essa imagem gráfica. Eu não sei se você já viu um oleiro trabalhando ali na roda. O pessoal mais antigo ali da minha época para trás vai se lembrar de uma famosa cena de um filme protagonizado por Patrick Swayze e Demi Moore, onde ela está trabalhando ali na roda do oleiro. Sim, eu sei, o filme em si tem uma filosofia diferente daquela que nós acreditamos. Mas o que eu quero aqui referenciar é a cena per si, que ela pega ali o barro e o barro não se distancia da mão do oleiro, da pessoa que está no trabalho. Ou melhor, o oleiro nunca perde o controle do barro. Irmãos, isso é lindo. O oleiro jamais perderá o controle do barro. Assim, ele vai moldando, burilando e adequando de acordo com a sua vontade, à medida do seu amor, de maneira que vai tornando essa obra numa obra prima. Aliás, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo quando ele escreveu Efésios capítulo 2, versículo 10. Ele diz, pois sois feitura dele. Deixa eu parar aqui um pouquinho. Capítulo 2, versículo 10, ele acaba de falar sobre a salvação pela graça. E aqui no versículo 10 ele vai dizer que nós somos feitura. A palavra no grego para feitura é poema. Sim, essa palavra que nós temos no português, poema. Poema significa uma obra de arte criada por um artista, por um tapeceiro divino, por um oleiro divino, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que nelas andássemos. Amados, pode até parecer em algum momento das nossas vidas que Deus está longe de nós, mas creia, Ele sempre estará perto o suficiente para te amparar em todos os momentos da sua vida. Essa é a sua promessa, lá em Hebreus capítulo 13, versículo 5, ele diz, jamais te desampararei, jamais te deixarei só. Não importa o que esteja acontecendo na sua vida agora, Ele ainda está contigo. Mas o texto continua e no versículo 4 ele diz, como o vaso que estava na mão do oleiro se fazia ali o vaso de barro, quebrou-se na mão do oleiro e tornou o oleiro a fazer um outro barro conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos. Você percebeu aqui algo inusitado acontecendo? Pois o texto diz que o vaso se quebrou nas mãos do oleiro. Mesmo diante de todo o cuidado do oleiro, o vaso veio a se quebrar, danificando em suas mãos. Amados, essa também é uma experiência das nossas vidas, pois a despeito de quem somos e onde estamos, somos passíveis de pecarmos e por vezes de errar o alvo. Paulo deu uma grande advertência nessa direção quando ele escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, o seguinte, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Não pense você, pelo fato de você estar em pé, que você é incólume às situações da vida. Então o apóstolo Paulo vai nos orientar. E o que está acontecendo aqui é que esse vaso se quebra, mesmo sob os cuidados auspiciosos do próprio oleiro divino. Não pense que você é inquebrável, pois todos nós podemos cair em algum momento e acabar nos quebrando. E a culpa não será do oleiro, e sim nossa, pois o oleiro jamais deixará de nos guardar, de nos proteger, porém ele nunca cerceará as nossas escolhas e as nossas decisões. Temos inúmeras histórias da Bíblia Sagrada de pessoas que desfrutaram de grande intimidade com Deus, mas chegaram num nível que acharam que jamais cairiam, que estavam acima do bem e do mal, e o naufrágio foi grande, foi terrível e dolorido. Nós poderíamos citar, por exemplo, o caso do rei Davi, em 2 Samuel, capítulo 11, diante de Betseba, de Urias e de toda aquela situação que aconteceu naquele contexto. Ou mesmo Salomão, com seu numeroso harém de 700 mulheres,
mulheres e 300 concubinas, lá de 1 Reis, capítulo 11. Ou ainda Pedro, lá em Mateus, capítulo 26, versículo 35, quando diz que jamais negaria Jesus. Se necessário fosse, ele morreria por Cristo. Todos esses tiveram a vida virada de ponta cabeça, mas o Senhor, em sua misericórdia, restaurou a cada um deles. E isso acontece porque Deus conhece a nossa estrutura, pois as suas mãos não se distanciam de nós. Assim, quando o primeiro problema surge, saiba, o primeiro problema surge, ele é o primeiro a saber. É interessante como nós somos infantis nessa área, não é mesmo, irmãos? Pois pensamos que podemos nos esconder de Deus ou esconder algo dele, como se ele não conhecesse a mim e a você por trás e por diante, se ele não estivesse de olho atento para nós, como se ele não esquadrinhasse o nosso interior, como se nós pudéssemos fugir da sua presença para algum lugar distante que ele não conhecesse. Creia, ele continua conhecendo todas as coisas. Ele conhece a sua casa, ele conhece você na intimidade. Aliás, cada nanomilímetro do seu ser, ele conhece e esquadrilha. Na verdade, o escritor aos Hebreus vai dizer lá no capítulo 4, versículo 13, que nada, absolutamente nada, se oculta aos olhos do Senhor. Eu gosto de uma tradução de Hebreus capítulo 13 que diz que nenhum ser é incógnita para Deus. Não há uma incógnita para Deus. Deus conhece todas as coisas. Portanto, o melhor que tenho e que temos a fazer é responder ao seu toque de amor e consentir com o seu trabalho em minha vida, na sua vida. É claro que qualquer quebradura causa dores, causa sofrimento, mas assim como no corpo físico, enquanto antes eu procuro um ortopedista quando quebro algo, eu terei um melhor resultado no tratamento, assim não permitindo que o osso se calcifique fora do lugar. Guarde esse princípio, porque assim é com o nosso Deus. Quando eu permito que Ele haja rapidamente em minha vida, não deixando o pecado calcificar a minha consciência e a minha vida, gerando bolhas nocivas, antes eu serei transformado, restaurado pelo Senhor e para a sua glória. Por isso, devemos procurá-lo. De fato, não havia melhor figura, meus irmãos, para tratar desse tema do que o oleiro, pois o oleiro é conhecido por sua longanimidade e paciência. Nós tratamos desse item enquanto estamos fazendo as nossas devocionais, em especial baseado no fruto do Espírito. Ele é longânimo, esse oleiro tem um ânimo longo. Aliás, isto é o que caracteriza o trabalho artesanal do oleiro físico, do oleiro humano. Ele precisa agir com muita paciência e ternura na sua obra. Outro detalhe digno de nota é que o oleiro, quando está trabalhando num vaso, aquele vaso se torna singular para ele. A sua atenção é direcionada 100% para aquele vaso. Portanto, embora o vaso possa ter perdido a sua forma no curso da história, não faz mal para o oleiro. Ele toma novamente em suas mãos e recomeça o seu trabalho a fim de torná-lo aquele vaso para a sua glória. Novamente, vale a pena dizer que no processo não é fácil, não é indolor, pois o oleiro não vai tentar reformar o vaso, mas ele vai quebrá-lo e desta vez transformá-lo num vaso totalmente renovado. Para isso, ele amassa o vaso, para isso ele quebra, ele pega de novo a massa e vai fazendo um vaso novo para sua honra, para sua glória e para que o seu nome seja lembrado. Saiba, o oleiro só faz tudo isso porque tem interesse neste vaso. Ele espera lucrar com a sua obra. Amados, o lucro do Senhor, o lucro que nós podemos dar ao Senhor é que glorifiquemos o seu nome. E nessa relação aqui com o oleiro celestial, temos também situações parecidas com essa, porque o oleiro celestial, ele pode nos colocar na roda divina e até nos disciplinar. Quando ele age assim, é porque é necessário. Guarda isso no seu coração. Ele está buscando sempre o melhor para a nossa vida espiritual. É o que vai dizer Apocalipse capítulo 3, versículo 19, Hebreus capítulo 12, versículo 6 ao 11. Ele disciplina aquele a quem Ele ama. Ele jamais jogará fora o vaso estragado. Deus tem todo o interesse em nós. Ele quer nos qualificar para a sua glória. Pense comigo no investimento que o oleiro teve que fazer para chegar até esse ponto de ter o vaso ali na sua roda. Lembre-se, ele pegou uma pá, foi ao solo, cavou para extrair a argila. Depois disso,
Ele deixou secando algumas semanas. Após a secagem, ele submeteu a lavagem para tirar as impurezas. Em seguida, ele golpeou carinhosamente com um martelo de madeira para eliminar qualquer possibilidade de bolhas que a posteriori poderia danificar o vaso. Só depois de tudo isso que ele pode utilizar aquele material. Você acha mesmo que depois de todo esse trabalho, ele iria simplesmente jogar esse material fora? É claro que não. Assim é com o nosso Deus. O preço que ele pagou por nós foi caríssimo para simplesmente lançarmos fora. Jesus vai dizer em João capítulo 6, versículo 37, que todo aquele que vier a ele, de maneira alguma ele lançará fora. Por isso, ele não só tem o direito sobre você, tem o direito sobre mim, pois ele nos comprou pelo precioso sangue, o sangue de Jesus Cristo, como também quer nos usar para a sua glória, para a sua honra, como diz Romanos capítulo 9, versículo 21. Deus quer nos usar para a sua honra e para a sua glória. Porém, tudo isso só é feito enquanto o vaso se manter moldável nas mãos do oleiro. Quando o vaso já não é mais flexível, não se submete mais às mãos do oleiro, ele se torna desqualificado para o uso, ele se solidifica em si mesmo. E quando ele quer se automoldar, fazer as coisas do jeito dele, saber o que é melhor para si, o oleiro não tem outra saída senão deixar até que aquele vaso se arrependa e retorne novamente às suas mãos para ser moldado. Essa foi a condição do povo de Israel durante muito tempo. A Bíblia Sagrada nos diz que eles eram um povo de dura serviço, capítulo 32, versículo 9, lá do livro de Êxodo. E essa expressão significa pescoço que não se dobra, que não se submete, pessoa altiva, soberba, de dura serviço, pessoa que não consegue ser moldada pela mão do oleiro divino. Essa era a condição, por exemplo, da igreja de Laodiceia. Talvez eles nem sabiam que chegaram nesse nível, mas era exatamente a situação que eles se encontravam. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, eu já fiz referência, e o versículo 20 diz: repreendo e disciplina a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-se, pois estou à porta e bato. Veja só, essa igreja teve a audácia de deixar Jesus do lado de fora da porta. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e com ele comerei. Irmãos, olha a dimensão do molde de Deus. Saiba de uma coisa, para ser moldado pelo Senhor, segundo a imagem de Cristo, você precisa se submeter à sua vontade. Se você está me ouvindo nesta manhã e ainda está com o coração empedernido, o coração endurecido, venha a Ele e se submeta à sua vontade. Mas o texto encerra com uma mensagem sobre o poderio irrestrito do oleiro. Versículo 5 e versículo 6 diz o seguinte: então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer a vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Ele faz uma pergunta retórica aqui cheia de significados, pois quando ele diz, não poderei eu fazer a vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, ele está dizendo, é claro que eu posso, pois assim como o oleiro tem domínio, controle e exerce o poder sobre o barro, eu também tenho domínio e controle sobre vocês. Meus amados irmãos, o nosso Deus continua no controle sobre todo o universo, sobre todas as coisas e sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, sobre a sua vida. Ele nos conhece, como já referenciei aqui, desde antes do nosso nascimento, quando ainda éramos informes, no espaço intrauterino, ele já conhecia a mim e a você. Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele conhece cada um deles. Lucas capítulo 12, versículo 7, é Jesus que vai dizer isso. Aliás, ele foi quem enumerou todas as estrelas dos céus. Capítulo 147, versículo 7, vai dizer que ele pegou o exército de estrelas e numerou. Ele diria à estrela d'alva, dizendo o seguinte, Dalvinha, dá um pulo aqui. Ou então ele diria para a estrela, a quinta maior estrela, o sol, dizendo, ó solzinho, dá um pulo para lá. Ou para Sírius, o cãozinho maior, diria, olha, vai para esse outro lado. Sim, ele conhece tudo. Ele foi quem mediu os céus com o palmo. Imagine,
Alguém que mede os céus com um palmo, fazendo assim, ele mediu o céu de fora a fora. Foi ele quem tomou as águas dos rios, dos lagos e dos oceanos na concha da sua mão. Ei, olha só, ele recolheu todo o pó em uma só medida. Foi ele quem pesou os montes e os outeiros numa balança, vai dizer Isaías capítulo 40, versículo 12 e 13. É sobre esse ser que estamos falando. É esse oleiro divino. Ele não só te conhece, ele não só detalha com riquezas de detalhes a sua vida, mas ele quer usar você, ele quer ter um relacionamento íntimo com você. Ele te conhece e quer ser, de fato, o Deus na sua vida. Ele quer que você ande segundo a vontade dele e da maneira que lhe apraz. Ele usou Abraão para manifestar a fé e se tornar um modelo para nós. Ele usou Moisés para liderar o povo rumo à terra prometida. Ele usou Davi para unificar o reino e fortalecer Israel. Ele usou Daniel, Ananias, Azarias e Misael para ser o remanescente fiel lá na casa de Israel na Babilônia. Ele usou a rainha Esther para livrar o povo de Israel. Aliás, o primo dela, Mardoqueu, disse: quem sabe não foi para esse tempo que o Senhor te colocou nessa posição, lá em Esther capítulo 4, versículo 14. Também usou o útero mirim de Maria para trazer Cristo ao mundo. Usou o imperativo Pedro, também o refinado poliglota Paulo, usou Barnabé, o filho da consolação, usou João, Boanerges, o filho do trovão. Cada um destes vasos tinha uma cor, tinha uma personalidade, tinha um jeitão, mas foram usados para a glória do Senhor. E assim é comigo e com você. Eles foram usados de acordo com a necessidade, assim como aprove ao oleiro celestial. E a questão é, ele continua querendo usar os seus vasos. Você está disposto a ser usado ou usada segundo a vontade dele? O próprio Senhor Jesus vai dizer para Saulo de Tarso, lá no capítulo 9, versículo 6 do livro de Atos: Saulo, Saulo, dura coisa é recalcitrar contra o aguilhão. Ainda Isaías capítulo 45, versículo 9 diz: ai daquele que discute com o que formou, vaso entre vasilhames da terra, acaso diz a argila ao oleiro: o que fazes? Acaso diz ao operário: a obra, você é incompetente? Jamais, isso é impossível. Por isso, meu amado, minha amada, como vasos, nós deveríamos ser honrados, ou deveríamos ter em instância de honra, servir ao propósito pelo qual fomos criados. Deveria ser um privilégio, sem hesitação, glorificar ao nosso Deus com as nossas vidas. E isso é possível quando de fato nos entregamos plenamente a Ele, quando efetivamente nos dispomos a servi-lo com os nossos dons. Aliás, dons e talentos, os dons e talentos que nós temos, foi nos dado para que servíssemos uns aos outros e honrássemos a Ele. Meu amado, minha querida, meu querido, meu irmão, minha irmã, coloque verdadeiramente a sua vida, o seu coração nas mãos do Senhor e permita que Ele te use onde quer que você esteja. O vaso de honra sempre honrará a Deus em tudo que tem e em tudo que é. Sabe, meus amados, durante essa semana eu tive o privilégio de conversar com alguns irmãos, com alguns vasos de honra do Senhor, vasos preciosos que estavam interessados em ser úteis para o Senhor e identificaram algumas necessidades que poderiam servir como vaso de honra, abençoando a vida de outras pessoas. Aliás, como igreja, nós temos servido a nossa sociedade com tanto amor, com tanto carinho, com tanta intensidade, através de muitas áreas, incluindo a área da ação social da nossa igreja. Mas esses vasos, esses irmãos preciosos do Senhor, identificaram uma necessidade bem perto de nós. Sim, uma necessidade que nós podemos ser úteis para determinada comunidade. Aliás, eles não só identificaram, como já fizeram uma ação. A necessidade que eles identificaram é que na nossa comunidade, ou perto da nossa comunidade aqui, tem pessoas vivendo uma situação muito difícil. Pessoas que perderam seus empregos nesse momento específico de pandemia, eles não têm condições, inclusive, de comprar alimento, e até que a vida volte à normalidade, certamente terão grandes dificuldades em questões
básicas, sim, básicas ali da própria alimentação. Alimentar-se também, para alimentar também os seus filhos, dificuldades inúmeras. Talvez não exista dor maior para um pai do que ver um filho com fome e nada poder fazer. Eu fico imaginando o coração desses pais. Alguns até optam por crimes famélicos, porém, no estado de coisas que nós estamos vivendo, um crime como esse recebe pena máxima, enquanto os que roubam bilhões continuam impunes. Naturalmente, eu não estou dizendo que nenhum dos dois seja desejável, mas alguns pressionados por situações como essa acabam realizando isso e a situação fica ainda pior, pois não conseguem mais assistir os seus filhos porque recebem penas terríveis. Mas o que nós identificamos, ou o que foi identificado nessa realidade, é que pelo menos 30 famílias estão passando necessidades inúmeras aqui nessa região. Algumas famílias estão sendo assistidas por instituições, pelo próprio governo, mas muitas famílias, 30 famílias pelo menos, estão passando necessidade. Sim, eu sei, Jesus disse que os pobres sempre teríamos diante de nós e jamais conseguiríamos acabar com a pobreza. Que ele vai dizer lá em Romanos capítulo 12, aliás, em João capítulo 12, versículo 8. Ele está falando para um contexto específico. Mas, irmãos, nós podemos, de alguma maneira, sermos lenitivo de Deus na vida dessas famílias. Mitigando minimamente a fome, nós estaremos, de fato, expressando a graça, a misericórdia do nosso Deus em relação a essa pessoa. Então esse grupo de irmãos, vasos de honra para o Senhor, identificaram essa necessidade. E a necessidade de levantarmos mais alimentos. Nós já temos feito bastante coisa, já temos abençoado muitas famílias e essa necessidade, especificamente desse grupo, é momentosa. É para esse tempo até que eles voltem às suas atividades, passando a pandemia. Quem sabe, você que está participando desse culto agora pela manhã e após ouvir onde Deus ou de onde Deus te tirou, como Deus moldou você como vaso, como Deus tem cuidado de você e tem transformado você em vaso de honra, você esteja se perguntando, como eu posso ser esse vaso nas mãos do Senhor? Seja na vida dessas famílias. Pois se você for vaso de honra para o Senhor e tem condições de abençoar essas pessoas, ajude-nos a arrecadar, quem sabe, mais alimentos, pois nós não queremos somente deixar de fazer o que nós estávamos fazendo para fazer uma outra ação. Não, nós vamos continuar com a mesma ação que nós estávamos fazendo com as famílias, já temos atendido inúmeras famílias, mas nós precisamos também, de alguma maneira, chegar a essas famílias. Mas se Deus está agora tocando no seu coração e você deseja ser um vaso de bênção, um vaso de honra nessa direção, se Deus está tocando no seu coração, você pode nos procurar e dizer que quer servir dessa maneira. Seja trazendo um item a mais na preparação da cesta que nós já fazemos mensalmente ou contribuindo com a cesta completa. Eu tive aqui a informação que uma cesta completa dessas custa em torno de R$61. Quem sabe Deus está colocando na sua vida aí o desejo de contribuir com a cesta completa ou mesmo com um item que seja, mas de contribuir, de ser um vaso de honra. Meu irmão, deixe Deus te usar poderosamente. Seja um vaso nas mãos dele, pois assim a nossa vida, a nossa qualificação será muito mais do que apenas passar pela vida. Eu quero ler com você Efésios capítulo 2, o versículo 10. Eu vou ler novamente, Efésios 2, 10. Na verdade eu citei e eu quero ler agora. Efésios 2, 10 com você. Poderia citar, mas eu quero ler. E eu quero ler a partir do versículo 8, propositalmente. O que eu quero é o versículo 10, mas eu quero ler o versículo 8 propositalmente com você, que diz o seguinte: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que nelas andássemos. Você já foi salvo. O oleiro divino já te pegou lá do montouro. Ele já te resgatou. Ele já burilou você. Está burilando você. Mas tem um detalhe, meu querido. Ele te fez para as boas obras. Não são as boas obras que vai lhe oferir alguma coisa ou salvação, mas Ele te fez para as boas obras. Esse poema que você pode ser nas mãos do Senhor é para as boas obras e para glorificar a Deus. Então, se você quer ser um vaso nas mãos do Senhor, você pode começar sendo assim. É claro que ser um vaso nas mãos do Senhor é muito mais do que doar um item para a cesta do amor.
mas ser um vaso nas mãos do Senhor. Pode começar por essa doação dadivosa do seu coração, mas viver uma vida que glorifica e agrada o seu Deus. Eu quero convidar você, de fato, a ser moldado, a se submeter ao molde do Senhor, do oleiro divino.